A Justiça do Acre proibiu um casal de expor o filho nas redes sociais. A decisão é inédita e pode ser usada como exemplo para ações desse tipo em todo o país. O casal foi proibido de postar fotos e vídeos do filho nas redes sociais por expor demais a criança. Eles só podem postar agora em datas especiais. A juíza do caso alegou que a criança estava sendo exposta de forma exagerada e essa situação pode trazer prejuízos ao desenvolvimento psicológico e social infantil, além de violar direitos como a privacidade, a honra e a integridade moral. Mas e aí, hein? Você acha que a justiça pode definir qual é o limite da exposição que as pessoas fazem dos nossos filhos, hein? O que você acha dessa decisão? Esse é o assunto aqui no nosso estúdio, por isso eu recebo a psicóloga Gisélia Freitas, a Camila Dias, advogada, e também a Xana, que vai explicar o impacto, que tem duas filhas e vai falar um pouquinho dessa questão, como que é a vivência sua, né, Xana, como mãe. Boa tarde a todas, obrigado pela participação conosco. Xana, explica para quem está em casa. Você é mãe de duas, uma de 16 e uma de 11 anos, que tem comportamentos muito diferentes nas redes sociais. Exatamente. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, meninas. Tenho duas filhas. A minha mais velha tem uma exposição há muito tempo, porque desde pequenininha ela aparece na televisão, enfim, fez vários programas, é atriz, fez novela. Então, a exposição dela é algo que ela sempre quis e sempre gostou muito. Ela sempre foi uma criança que gostou de aparecer, né? Ela tem esse negócio de gostar. Hoje ela é palestrante, então pega microfone com facilidade, gosta. E em contrapartida, eu tenho a Malu, que desde neném não gosta de gravar, não gosta de fotografar, não se sente bem com as câmeras, e a gente respeita o lado de cada uma e tá tudo certo com as duas, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é importante os pais entenderem o limite dos filhos e também respeitar isso, né? A Malu não gosta, tá tudo certo. A Malu tanto não gosta que, enquanto morávamos em São Paulo, a minha família, né, meu pai e minha mãe, que estavam aqui no Espírito Santo, eles me perguntavam: por que a Malu não está nas fotos? Por que eu não vejo a Malu? Grava a Malu. E não é assim, né? Claro. A Malu não gosta de ser gravada, a Malu não gosta de ser fotografada. Então, tá tudo bem também. E quer ver a Malu, tem que ver de perto. Pessoalmente, é isso aí. Camila, quando que a exposição nas redes sociais das crianças pode virar algo na justiça? Pois é, crianças e adolescentes, eles não têm, muitas vezes, esse domínio, né? Na maioria das vezes, por isso que eles precisam de responsáveis para orientá-los. Então, quando os pais perdem essa mão, a gente acompanha isso de micro-influências ou influências grandes, artistas, que gravam o dia inteiro de uma criança. Isso você invade realmente a privacidade. Eles não vão saber se aquilo é bom ou não ainda numa idade tenra, né? Estão ali se divertindo. Só que a gente vai adentrando dentro da vida, dentro da rotina, isso tem muito perigo. A internet, ela é um campo minado, então, assim, é o lugar onde os pedófilos estão, onde as pessoas, né, que não querem só ver e dar um like nos nossos filhos estão. Então, por que a justiça, muitas vezes, tem que intervir, tem que vir o Ministério Público, né, agora com esse precedente dessa ação, pode ser que muitas outras venham, né, nesse mesmo sentido, para proteger as crianças. Proteger, não sei qual o nível da exposição que foi, né, do caso que a gente está vendo, mas se mostrava detalhes, aonde está, onde mora, escola, colegas. Então, assim, não é simples, né? Uma coisa é você ter um filho que é um artista e você fazer um recorte que tem a ver com essa função que ele está ali. Agora, no dia a dia, é realmente muito preocupante. Agora, Camila, o que chama a atenção é que esse é um caso inédito no Brasil e que pode ser usado como baliza para outras decisões em outros locais do nosso país? Pode. Como eu acabei de falar, abre um precedente. Perfeito. Então, os pais comecem a observar isso. Não é só uma questão de mostrar partes íntimas, não. É de mostrar rotina mesmo. Então, quando vai ficando mais velho, vai sendo consultado, né, como o caso da filha da nossa participante, que não gosta, e os pais respeitam, porque muitas vezes vira chacota também. Em outros países, onde é uma lei já que não pode ser exposto menores, né, de idade, rolavam memes e chacotas, e as crianças sofriam bullying. Então, assim, foi melhor
o exagero por parte de muitas pessoas de cortar de vez, e quando eles tiverem idade para eles escolherem se eles querem que a imagem deles seja exposta, a justiça determinar essa possibilidade. Olha, já tem participações aqui no Fala no Zap. Boa tarde, Lucas. As crianças têm que ter o espaço delas. Não concordo com tanta exposição das crianças. Qual é a sua opinião? O nosso Fala no Zap é o 2799422478. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code, que você vai direto para o Fala no Zap. Envie a sua opinião, o seu relato sobre esse assunto. Gisélia, eu quero ampliar o debate. Rede social é lugar de criança? Então, depende muito dessa posição da criança, né? Mas eu não sou a favor. Por quê? Essa criança, ela não tem um arcabouço psicológico, uma estrutura para entender o que está acontecendo, os riscos, que exposição é aquela. E muitas vezes vai levada pelo ânimo dos pais. Esse parentalismo moderno, né? Ele tem as suas dificuldades. Primeiro, até que ponto que eu estou colocando a criança porque eu tenho orgulho do meu filho ou estou invadindo a privacidade dele? Tem várias consequências psicológicas. O cyberbullying é um, sites de pedofilia é outro que usa. Mais de 60% desse conteúdo era de forma inocente nas redes sociais que era usado. Mas sabe o que eu fico mais preocupada? É que essa exposição excessiva leva a uma construção imatura de uma identidade virtual que a criança não tem. É como se você estivesse colocando através de recortes do dia a dia, né? Aquela exposição toda, criando uma identidade do filho que ele não tem, ele não teve tempo para isso. E as consequências são grandes depois, futuramente. Outra coisa também que me preocupa é que muitas vezes os pais fazem isso de forma inocente, mas também querendo assim, vou criar um filho que virou influência, que bombou, vou ganhar dinheiro com isso também, o da vizinha aconteceu, do amigo aconteceu, e não presta atenção nas consequências, né? Nem tudo que seu filho faz é tão interessante assim, e as consequências são muito graves. Hoje em dia parece que tudo precisa ser divulgado, né? Eu vou beber uma água aqui, vou fazer um story, é impressionante. Temos mais participações aqui no Fala no Zap. Lucas, boa tarde. Eu sou totalmente de acordo com a decisão da Justiça de intervir na exposição de menores nas redes sociais. A internet é um mundo sem limite. Muitos pegam essas fotos para usar como objeto de pedófilos e etc. É o que as nossas convidadas comentaram aqui. Hoje em dia, muitos pais estão se beneficiando da inocência das crianças para lucrarem em cima disso. Obrigado pela sua participação. Você pode enviar também a sua opinião. Xana, a sua filha mais velha, como você disse, já está no ambiente artístico. Mas você a incentivou a entrar nisso? Como ela pegou o gosto? Você a incentiva ela a publicar fotos, vídeos nas redes sociais? Hoje a Nina tem 16 anos. Hoje existe o incentivo de estar online. Mas sempre foi algo muito... Teve uma preocupação, principalmente quando ela era mais nova. A Nina começou a aparecer na televisão com 7 anos de idade. Ela fez um programa com 7 anos de idade. Então, ali começa tudo, né? E aí existia assim, essa preocupação, né? Mas você está gostando? Isso está divertido ainda? Né? E ela começou a fazer novela. Novela, a gente acordava muito cedo, ela ia para a escola, saía da escola, a gente ia direto para a emissora, ela ficava o dia inteiro, saíamos da emissora às 10 horas da noite, ela voltava para casa dormindo, e isso me preocupava muito como mãe, sabe? E aí, mas você ainda quer? Né? A gente perguntava o tempo todo, porque eu acho que é exatamente isso, é respeitar os limites. São crianças, a gente sabe que essa carga para ela era muito pesada, mas ela gostava, ela queria estar aquilo, e a gente também, como mãe, a gente não sabe, será que está certo eu deixar minha filha, ela está gostando, mas será que é legal? Então, isso a gente sempre se preocupou com essas questões, sabe? E eu acho que eu entendi que a Nina, ela gostava disso mesmo e que estava tudo bem. Quando eu tive a Malu, que ela não gostava de nada disso, e a gente respeitou também isso dela. Ela não quer tirar uma foto, então ela não vai tirar a foto. Eu não quero aparecer no vídeo, então você não vai aparecer no vídeo. Então, a gente entendeu que acima de tudo, existe o respeito e o cuidado com os limites, que é importante. Eu acho que a gente, nesse meio, a gente conheceu muitos pais que não respeitavam os limites dos filhos. Infelizmente, isso existe. Não vou negar, não vou dizer que não tinha ninguém ali que estava ali não querendo estar. E a gente via isso, e isso me preocupava ainda mais, era o motivo de eu ainda perguntar ainda mais, Nina, tá tudo bem, é isso que você quer? Então,
Hoje a gente ela tem uma carreira, ela é escritora, escreveu o 11º livro dela, então tem uma carreira também ela é palestrante, então palestra. E aí, para a questão da carreira dela, hoje, ela com 16 anos, olhando isso como uma profissão, como uma carreira, sim, há um incentivo. Mas com a Malu não tem incentivo nenhum. Malu não quer, não Malu não gosta. Não quer de jeito nenhum. Temos mais participações aqui. Boa tarde, Lucas. Eu também concordo plenamente com essa decisão, porque as crianças têm que ser preservadas. E nós, pais, não podemos invadir a privacidade dos nossos filhos sem o consentimento deles. Outra participação cita o Estatuto da Criança e do Adolescente, que afirma: o uso da imagem de menores deve respeitar o direito à imagem, à honra, à dignidade, à privacidade e à inviolabilidade da intimidade. Bem, e aí ela pergunta, Camila, e quando os pais não têm essa régua do que é uma foto, uma sequência de uma rotina normal, do que pode ser ilegal ou algo de constrangimento? Nós ainda não temos no ordenamento jurídico algo que limite aí quais são, né, essas pontas, até onde isso vai ou não. O que pode acontecer denúncias, pode acontecer uma visualização maior do órgão que responde por eles, que é o Ministério Público, né, alguém intervir nesse sentido, como pode ter acontecido aí nessa ação. Mas, assim, por denúncia, né, dependendo do que está sendo exposto no próprio Instagram, os seguidores podem estar fazendo, tem ONGs e, enfim, grupos, né, de pais que batalham nesse sentido, psicólogos, porque não são, infelizmente, quem deveria preservar é pai e mãe. Mas quando até mesmo pai e mãe falham nisso, a sociedade, nós temos como estar auxiliando essas crianças, esses adolescentes, porque eles não têm voz para poder falar, muitas vezes, pai, não quero, e o pai respeitar, como é o caso da Malu, né? Então, não, vai sim, ou faz isso, monta um cenário para que a criança pareça confortável para quem está assistindo. Então, isso é muito triste, né? A gente vê a que ponto que eles ficam reféns dessa questão exposta toda deles. É mesmo. E tem mais pessoas comentando aqui. Boa tarde, Lucas. Meu nome é Nilson. Para começar, para mim, nenhuma criança tinha que ter celular. A opinião do Nilson. Boa tarde, Lucas. Não acho correto crianças ficarem fazendo vídeo nas redes sociais. O mundo está descontrolado, tem muita coisa ruim acontecendo. Agora, o Marcos Souza diz: Lucas, eu sou pastor e psicanalista. E, na minha opinião, as crianças precisam ser principalmente protegidas das redes, pois elas não têm maturidade mínima para dizer o que gosta, o que não gosta. Podemos prejudicar as fases das vidas das crianças. E aí, Gisele, a gente está falando da primeira infância, onde muito do que acontece fica para o resto da vida. E muitos perfis são gerenciados e incentivados pelos pais, porque a criança sequer tem a condição de tirar uma foto e mostra o dia a dia, comendo alguma coisa, fazendo algo, alguma atividade, alguma brincadeira. E a criança não deu o direito de imagem dela, dos pais, para usar assim. E aí, quando crescer, putz, por que meus pais fizeram isso? Não é? A gente vê aqueles memes rolando de fotos, imagens de crianças de 10 anos atrás. Como está a menina da cara que viralizou 10 anos depois? Eu falei, gente, eu não queria isso para mim, né? Então, existe essa exposição que depois que é colocada, os pais têm que pensar o seguinte: o que eu quero com isso? Quais as consequências disso? Isso é para mim? É pessoal? Ou existe alguma causa nobre para o meu filho? Ele gostaria de acontecer isso? E principalmente que quando a criança se sente vulnerável, se sente exposta demais, existe uma quebra de confiança com esses pais. Eles têm que entender que essa relação, existe uma consequência que às vezes dificilmente vai ser consertada lá na frente, principalmente nessa primeira infância, na segunda, né? E quando vai para a adolescência, eu tenho uma filha de 14 anos, eu não posso postar nada sem falar com ela, não tenho foto da minha filha, mas eles têm a linguagem deles, o simbolismo deles. No aniversário, fui colocar uma foto no history que ela mostrou os prints das crianças rindo de coisa nenhuma, mas riu. Então, eles têm a linguagem deles, tem que ser respeitada. Então, aquela rede ali é minha, não dos meus filhos, e a gente tem que tomar cuidado com isso. E Xana, a sua mais velha de 16 anos, que já tem uma carreira extensa no âmbito literário e artístico, 16 anos é aquela fase da vida que às vezes a pessoa quer se mostrar um pouco mais, quer mostrar que está na alta, no hype. Como é que você conversa com ela? Fala, olha, filha, aí você passou do limite. Eu acho que a Nina, ela tem muita consciência e a gente construiu isso
nessa relação que a gente tem de mãe e filha, enfim, pai. O pai é muito presente. Ela não... Eu acho que a Nina ela tem uma consciência, e a gente vê isso e até comenta um pouco das meninas que não têm essa consciência, né? De que forma... ela até postou uma foto, assim... foi um vídeo, uma foto, enfim... E aí ela falou bem assim, não sei se eu me sinto confortável, né? Uhum. E aí... Mas eu acho que precisa realmente essa troca com os pais. E eu acho que esse é o principal ponto. Os pais, eles precisam estar mais presentes na vida dos filhos, né? A gente precisa saber o que eles querem, o que eles gostam, de que forma. Respeitar também eles como ser humano. Eu vejo muitas vezes que o que falta é realmente esse respeito da criança como um ser humano, né? Os pais se sentem muito donos, né? Você tem que fazer porque eu que mando, eu que quero, do meu jeito, porque você não tem capacidade. E eu já sou sabe? Eu já acho que, bem pelo contrário, eu acho que eles têm muita capacidade, eles têm muito o que dizer, eles têm muito o que falar, tanto que uma se expõe, a outra não quer. Sabe? Perfeito. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que os pais precisam ter mais cuidado com os filhos. Perfeito. Também. Bem, para encerrar, Gisele, eu queria uma reflexão sua, que é o seguinte, por que a gente não deixa mais as nossas lembranças familiares, as viagens, os passeios, os momentos em família, na nossa própria intimidade, lá no álbum de fotografias? Eu sou dessa geração, onde hoje tudo precisa ser divulgado. Esse excesso de exposição vem muito da vida moderna, né? E tem que ter um discernimento com relação a isso, porque as consequências jurídicas, psicológicas e até físicas para as crianças são enormes. Então, a gente tem que tomar um cuidado até com as nossas vaidades, o nosso ego, né? A exposição. Para os adultos já não é positivo no mundo de hoje, né? Existem riscos de todas as partes. Imagina para as crianças, para a saúde mental, né? E emocional delas como um todo. Então, a dica que eu dou quer postar alguma coisa fofa, às vezes está querendo viralizar, mas a gente não sabe a consequência daquela postagem, para e pensa, né? Por que eu quero fazer isso com meu filho, né? Que autoridade eu tenho, além de ser mãe e pai, para fazer isso? É certo, né? Só a gente ficar aqui colocando uma lista, vai dar mais de 15 Sim. itens de listas negativas do que positivas, porque o que tem de positiva é só para o pai. É isso aí. Vamos deixar essas intimidades, esses momentos em família, essas viagens, no álbum de fotografias, lá guardadinha no celular, se for o caso, e sem ficar publicando e divulgando tanto. Eu sou uma pessoa bem reservada, sempre fui. Sou igual a sua mais nova, a Nina. A Malu. A Malu, sou igualzinha a ela. Malu. Gente, deixa eu agradecer a participação. Muito obrigado a Xana, mãe da Malu e da Nina, que participou conosco, a Camila Dias, advogada, e a Gisélia Freitas, psicóloga. Obrigado pela participação.